Você aqui, ó. Tá aqui no estúdio comigo o Marcelo Oliveira, que é um artista multidisciplinar, educador popular e social, arte-terapeuta, produtor cultural, gestor da Belas Artes, projetos culturais e galeria à margem, né? As produções dele estão sempre ligadas à pesquisa da saúde mental, masculinidades e o movimento antirracista. Mora aqui, residente, né, da cidade de São Mateus, é capixaba, mateense, raiz, mora no bairro Cacique, na periferia, numa comunidade ribeirinha considerada território do programa Estado Presente, sempre preocupado em produzir trabalhos que sejam estruturados, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, defendendo uma arte inclusiva, múltipla e acessível. Quer mais? Você quer mais, rapaz? Tá aqui comigo? Então deixa eu chamar ele aqui. Puxa o microfone para você, Marcelo. Marcelo que vai comentar, vai conversar um pouco com a gente. Vê se tá tudo ok. Deixa eu fazer um teste com ele. Tá tudo ok, Marcelo? Tudo ok, boa tarde. Sua voz tá bacana. Chega mais pertinho assim para ficar melhor. Isso. Marcelo Oliveira tá aqui com a gente. Eu fiz questão de fazer um convite para ele, né, para ele estar vindo aqui na 87, né, para fazer uma entrevista com ele, para ele falar um pouco desse projeto dele, que tem crescido e crescido muito, não só aqui na cidade de São Mateus, como no estado do Espírito Santo todo, né? Eu tenho acompanhado o Marcelo há bastante tempo em suas redes sociais, para ser mais exato, lá no Instagram, né, onde ele atualiza frequentemente, né, Marcelo? Conta um pouco pra gente como surgiu esse projeto, como surgiu essa vontade, esse amor pela arte. Fala com a gente, o espaço está aberto para você, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Li. Boa tarde, ouvintes. Da 87. Da 87.9. O meu trabalho ele começa desde quando eu era criança, né? Quando eu fui inserido em programas sociais que eram voltados para arte e cultura, através do programa de crianças da Petrobras. E aí eu sempre fui inserido, né? Cresci na periferia. E aí, quando eu fui estudar no estado do Rio de Janeiro, me formar em dança, eu sempre pensei na possibilidade de poder retornar para a cidade, poder devolver e contribuir com aquilo que eu havia aprendido. Nós temos sempre um mito que circula nas comunidades periféricas que não existe cultura, que não existe arte, e a gente sabe que existe uma potência dentro das comunidades periféricas a nível artístico-cultural. E desde então, 2013, eu retorno para a cidade de São Mateus, e aí eu comecei a desenvolver a Escola Belas Artes, né, através de ensinos de dança. E aí as procuras foram aumentando, crescendo, hoje produzindo dentro do audiovisual, produzindo junto a outros artistas periféricos também na cidade de São Mateus. Nós normalmente mandamos os nossos projetos para a Secretaria de Estado de Cultura, onde muitos deles são aprovados, né? A gente tem aí a Galeria à Margem agora, que é a primeira galeria de arte na comunidade periférica no estado do Espírito Santo. Nossa, bacana. A gente está lá com 3 exposições permanentes, que é a exposição Entre-me, do fotógrafo Farley José, que fala sobre violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente tem também uma outra exposição fotográfica do fotógrafo Lucas Martins, que se chama Um Olhar Diferente, que é voltado para a comunidade da Feirinha, do bairro Vila Nova, né? Obras de artes incríveis. E também a oficina permanente Monagira Giracundê, do Arthur Santos, que fala sobre as religiões de matrizes africanas. Então, é sempre um privilégio poder produzir para a periferia, com a periferia, dentro da periferia. A gente tem aí diversas ações como o Coletivo Regional de Iniciação Artística, o CRIA, que é voltado mais para o audiovisual, o Periferia Digital, que a gente fala sobre as profissões do futuro dentro das mídias tecnológicas, né, que pós-pandemia a gente vem produzindo. Enfim, são muitas ações, são muitos projetos e estou muito feliz. Ô Marcelo, eu conheci o Marcelo, foi por um acaso, deixa eu só contar como é que foi, um pouco meio que curioso isso aqui, né? E se recorda bem disso. Eu conheci o Marcelo foi o seguinte, antes de conhecer o rádio, que eu sou novo no rádio, né? Eu comecei com a 87 aqui, não tinha experiência nenhuma com rádio, né? E eu tinha um desejo de se tornar um narrador, né, Marcelo? No caso, narrador, não narrador de futebol, mas para falar melhor aqui, seria um dublador, fazer dublagem, tanto de vídeo ou de filme, e eu era apaixonado, né, por dublagens. E foi quando um contato com um amigo meu,
né, eu perguntei para ele se ele conhecia, e aí primeiro, né, eu descobri que para ser dublador teria que cursar teatro, se envolver no teatro, né, até porque para você fazer uma dublagem você tem que incorporar um personagem, né, você tem que ser um artista. Para você fazer a dublagem não é só você chegar e ler um texto que está ali, você tem que incorporar o artista, e foi onde, com o contato de um amigo meu, eu descobri o contato do Mecenas primeiro, o Mecenas passou o contato do Marcelo, foi onde eu conheci ele e não tive a oportunidade ainda de ingressar no meio cultural, artístico ali, né, das artes e tudo mais, mas depois disso, essa paixão minha foi tão grande pela dublagem, né, foi onde eu recebi o convite da 87 para estar aqui, e aí eu falei, não, se ele me ofereceu a oportunidade de estar lá, me deu todo o suporte, né, necessário, me chamando para ir lá participar das aulas e tudo, só com um pouco de preguiça mesmo que não fui, né, Marcelo? Na correria do dia a dia, na época eu ainda trabalhava lá no Mineirão como locutor, né, mas eu tive essa como é que fala? Reciprocidade, é assim que fala? Reciprocidade. Reciprocidade. Eu falei, não, já que ele me deu a oportunidade, me chamou para ir lá, vou chamar ele, né, até porque o trabalho do Marcelo é um trabalho incrível, como eu mesmo falei aqui. E, ô Marcelo, você acha que São Mateus é carente da cultura? Assim, é claro que São Mateus já é em si, né, uma cidade cultural, mas eu falo assim, os jovens de hoje em dia, eles têm oportunidade fácil para ingressar no meio artístico, na cultura. Como é que está sendo, né, esse meio aqui na cidade? As portas estão abertas, está sendo mais difícil, está sendo fácil? Fala pra gente. Bom, é importante a gente salientar que na gestão passada, né, do governo federal, a gente teve o desmanche, né, do Ministério da Cultura, então onde as coisas estavam bem complexas, bem difíceis. Apesar de nós termos um governo estadual que investiu pesado dentro de políticas públicas voltadas para a cultura, né? O governo Casagrande, junto com a política pública e a Secretaria de Estado de Cultura, conseguiu desenvolver em parceria com os municípios alguns editais, né? Não só a nível estadual, mas também editais municipais como o Fundo a Fundo, que foi investido aí um valor bem relevante para o município de São Mateus, tendo contemplado 26 artistas com prêmios, né? Então a gente vem construindo política pública em cima das referências dos editais que a gente consegue concorrer. Um outro ponto também que é importante a gente salientar é a quantidade de tempo que nós estamos tentando construir políticas públicas consolidadas a nível do município para que a gente consiga ter um pouco de mais espaço. São Mateus é uma potência cultural. A gente tem inúmeros artistas que saem daqui e vão ter que desenvolver os seus trabalhos fora por falta de espaços. Inclusive, desculpa até te interromper, foi bom você ter falado isso aí. Na época, quando eu te procurei para ingressar, né, nessa área do artístico, para me ter um currículo artístico, para investir futuramente na área da dublagem, você falou comigo que aqui não tinha, infelizmente, um teatro. E realmente não tem um teatro. Você até falou comigo que o mais próximo seria o de Linhares ou o de Montanha. Né? E por que São Mateus não tem um teatro, Marcelo? É uma pergunta assim, que fica uma incógnita, né? Porque, assim, São Mateus é uma cidade... Você olha para São Mateus, você vê a cultura em São Mateus, né? Por tudo que teve no passado, fica aquela incógnita. Por que não tem um teatro em São Mateus? Justamente, é uma pergunta que eu sempre me faço também, assim, diariamente, porque São Mateus continua sendo esse lugar de potência, continua sendo esse lugar onde muitos artistas, como eu disse, precisam sair daqui, se deslocar daqui, viver de arte e de cultura para fora daqui por falta desses espaços, por carência, por escassez desses espaços. 478 anos e não ter um teatro municipal é um tanto quanto preocupante, né? Então, eu acredito que falta muito fomento, né, para esses espaços, que quando a gente encontra, são espaços que muitas vezes carecem até de profissionais. A gente tem algumas salas multiusos que muitas vezes são bem equipadas, tem uma iluminação cênica adequada, só que você não encontra profissionais que sabem operar dentro desses mecanismos da arte cênica, mais especificamente. Então, porque normalmente as pessoas quando operam luz, por exemplo, né, vamos falar de iluminação, são profissionais que estão acostumados a fazer boate, festas, shows. Já tem uma experiência. Exato, mas não é a mesma mecânica. Sim. Não tem a sensibilidade que muitas vezes o artista ele precisa. Então, faltam profissionais, falta fomento, falta qualificação.
falta formação para esses artistas, né? É lamentável saber que o curso, né, mais próximo, por exemplo, de música, né, formação, bacharelado, licenciatura, está ali em Vitória. Então, aqui no norte, sempre nos interiores, são sempre sempre assim, o né? público mais prejudicado. Então, assim, eu tenho uma linha de pensamento que é a gente trabalhar com o que a gente tem. Sim. Então, se a gente não tem hoje uma formação, o que a gente tem? O que a gente consegue fazer com pouco recurso que a gente tem? Tudo que a gente tem são salas de aula, são escolas, então a gente vai circular por lá. Porque se a gente se a gente desestimula, a gente precisa pensar que um outro público é prejudicado, não só os artistas, né? Eu acho que é uma construção a médio e longo prazo, né? E o importante é produzir. Sim. Marcelo, pulando para outro tópico aqui, né? Eu, como falei, sou fã do seu trabalho, mais uma vez. Eu queria entender aquela energia positiva que você tira, de onde você tira aquela energia quando você... sinceramente, parece que nem o Marcelo que está ali, quando ele está apresentando, fazendo espetáculo, de tão espetáculo que é. Né? E como é que funciona? Eu queria entender como funciona essa energia positiva, né, que do seu espetáculo. Conta um pouco pra gente isso aí. Eu queria entender, porque realmente eu não entendo muito. Sim, então, a minha linha de pesquisa é muito da saúde mental. Né? Como eu disse a você, eu venho de comunidade periférica e eu sempre fico muito preocupado com essas produções que às vezes a gente tem a mecânica, né, de querer desenvolver de um lado muito fantasioso, de um lado muito fictício, que não é a realidade da comunidade periférica. A gente está inserido em problemáticas sociais que são graves, que são preocupantes, que são alarmantes, né? O espetáculo que hoje eu tenho circulado, que inclusive vai estar na cidade de Vitória, no Teatro Sônia Cabral, no dia 4 de fevereiro, e também um trecho dele eu vou conseguir exibir no dia 11 de fevereiro no Festival Alumiô, que vai acontecer em Guriri. Fala justamente sobre violência sexual de crianças e adolescentes. Né? É uma autobiografia, é um espaço onde eu consigo ressignificar também os processos de dor. Eu tenho feito acompanhamento terapêutico já há algum tempo, junto ao Gustavo Otero, que também faz parte de todas essas produções, e eu tento encontrar, através da arte, um modo de ressignificar a vida. É isso. Então eu acredito que é muito nesse lugar de tirar a força mesmo, de muitas vezes onde a gente olha e ao invés de enxergar apenas o caos, enxergar um processo de um novo ciclo, de uma nova mudança, de um novo processo, de novas descobertas, e eu penso que é daí. Sim. Inclusive, eu quero já fazer o convite para você convidar os ouvintes para ir lá no Instagram, para conhecer o Belas Artes, conhecer também o Marcelo. Fala pra gente, pode falar suas redes sociais? Certo. Minhas redes sociais é Marcelo Pires, _01 no Instagram, ou Belas Artes SM. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Beleza, tá feito então o convite, tá, para você conhecer os projetos do Marcelo nas redes sociais. E vem novo projeto por aí, tem espetáculo marcado, tem alguma coisa? Faz o convite já geral pra galera, né? Certo. Nós estamos então circulando com o espetáculo Entre-me, que vai acontecer no dia 4 de fevereiro na cidade de Vitória, no Teatro da Casa da Música Sônia Cabral, às 19 horas, entrada franca. Por que em Vitória, Marcelo? Por que tão longe? Então, esse espetáculo ele já circulou aqui também por São Mateus, ele já passou por Montanha, vai passar por Jaguaré, já passou também por Ponto Belo, enfim, outros... Turnê capixaba. Exatamente, um projeto de circulação. E ele vai se repetir aqui também na cidade de São Mateus, no mês de março. Opa. E aí eu vou passar a data para vocês direitinho. E vai ser entrada franca lá na Galeria Margem, no bairro Cacique. Né? Um outro projeto também que está em andamento é justamente a Galeria Margem, né? Que está aberta para receber também outras obras, outros artistas, exposições de todo lugar do Espírito Santo, né? Justamente com o público da comunidade ribeirinha. Então a galeria está aberta para quem quiser ir conhecer, então está ali em frente ao Campinho do Cricaré. Marcelo, como São Mateus não tem o teatro, né? Tem o Belas Artes, né? Um projeto cultural, e onde fica... tem essa possibilidade de o jovem que está ouvindo, querer conhecer, querer se enturmar,
Onde fica essa localização do Belas Artes, né? Ou para conhecer o Marcelo? Certo. Nós estamos localizados na Avenida Cricaré, 1719, no bairro Isso, em frente ao Campinho. O atendimento lá é das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E tem aquele espaço que a galera se reúne para fazer uma dança ou para sei lá, para se enturmar ali, tem esse espaço, o horário específico, tem, né? Sim, esse espaço ele tá lá, nós estamos funcionando das 9 às 17 horas todos os dias. Sim. Então a gente recebe lá alunos e alunas diversos, alunos e alunas de qualquer região da cidade de São Mateus, justamente não só para às vezes atividades voltadas para dança, mas também produção audiovisual, gestão e de espaços, pensar projetos múltiplos e diversos, né? A gente tem aí muito presente a comunidade dos artistas do movimento hip hop, a gente tem... Isso, eu ia até falar isso, né? Eu vi uma galera lá fazendo batalha de rima, essas coisas, bacana. Exatamente. Eu estou vendo aqui a rede social do Marcelo, o Marcelo teve eu entrei aqui justamente para falar sobre um projeto que você fez, que eu vi no YouTube, esse projeto que você estava filmando a câmera mesmo. Você em casa, é tipo uma solidão. Sim. Acho que não foi esse não. Foi o espetáculo foi Desabafo. Esse sim. Sim. Foi esse aqui, que interessante. Né? Para você entender melhor, você vai ter que ir lá no Instagram ou até assistir o vídeo. Mas só para passar para você um pouco aqui da energia, né? É como se uma pessoa estivesse presa dentro de casa. Como é que estava funcionando mais assim, mais ou menos? Esse foi o meu primeiro trabalho solo, o espetáculo de dança Desabafo. Nós circulamos com ele também por 5 cidades aqui do estado. E aí, quando nós estávamos no período pandêmico, eu perdi o meu pai com Covid-19. E aí, esse processo me ressignificou através das produções artísticas em dança em trazer esse novo olhar. O espetáculo que era voltado para o palco, eu precisei adaptar ele para o cenário multimídia, né, nas plataformas digitais, canal de YouTube, enfim, transmissões online. E aí foi quando eu comecei a repensar de como eu me olhava e de como era estar sendo olhado através e atravessado também pelo olhar do outro. E aí foi quando surgiu o Desabafo Recortes Pandêmicos, onde eu narro em 5 episódios vivências da pandemia e da solidão. Sim, muito interessante. Eu faço o convite, reforço aqui, Marcelo Pires _01, né, a rede social. Gente, o Instagram do cara, muito show, bem organizado, muito show mesmo, bem bacana. Vai lá para você conhecer, pesquisa aí no Instagram, @Marcelo Pires _01, para você conhecer o projeto. Gente, não deixa a cultura perder, não. Não deixa, não. Né? Passamos por um período tão difícil. Você viu o nosso amigo Marcelo falando aqui que perdeu o pai, não só ele, mas eu quase perdi minha mãe também. Foi um processo muito difícil. Eu acho assim, a cultura, eu acredito que é a cura para qualquer dor, né, Marcelo? De fato. Você vivenciar, você aprender um pouco da cultura, do teatro, né? Eu acho que é a cura, né, para qualquer tipo de dor. E a pandemia, falando em pandemia, foi um período assim que caiu um pouco a cultura ou não, Marcelo? Acho que cresceu mais ainda, né? Então, como eu havia comentado, nós tivemos a perda aí do Ministério da Cultura, que agora a gente está com um respirar aí de uma nova esperança junto à ministra Margareth Menezes. Então, foi um período muito difícil para nós, os artistas, mas é onde eu percebo também que muitos artistas precisaram se ressignificar. No meu caso, eu precisava, para além de vencer o luto, repensar também a maneira como a gente fazia para sobreviver, né? Sem trabalho, sem atividades artísticas culturais. Então, eu juntei o útil ao agradável. Eu precisei ressignificar a dor e através da minha arte, né? Alguns olham, inclusive, e tem a lástima em dizer que eu propago miséria através da minha arte. Nossa, não é assim que eu enxergo, né? Mas enfim, cada um com suas realidades, mas eu tenho por hábito, e assim, graças a Deus e ao universo, que eu consigo tirar a lição da dor, sabe? Tirar a lição do sofrimento e poder ressignificar e poder trazer para o corpo e poder levar para o palco e compartilhar com outras pessoas. Normalmente as pessoas que assistem os meus espetáculos sempre saem muito atravessadas, com feedbacks muito positivos,
Porque, como eu tenho falado, né, se a gente não tem saúde mental, a gente não adianta ter mais nada, assim. Sim. Então, Verdade. muito a nesse lugar. saúde mental é em primeiro lugar, né? Primeiro a sua saúde mental, depois... Se você não tem saúde mental, você não tem nada. Exato. Marcelo, muito obrigado. Tá? Esse livro aí, você quer falar um pouco sobre ele? Não, é só o meu plano, minha agenda. Tá certo. Eu agradeço muito a participação do Marcelo aqui e reforço mais uma vez um novo convite, né, para algum projeto, algum evento que tiver. As portas estão abertas para você vir aqui e falar mais sobre esse evento, comunicar mais aos ouvintes da 87, tá bom? Muito obrigado, equipe 87.9. A rádio que faz a diferença. Total. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Encerrando aqui uma entrevista com Marcelo Oliveira. Isso. Marcelo Oliveira. Tamo junto. Vambora.